Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 17, dos versículos 20 ao 26. E aqui nós continuamos a ler. A igreja nos propõe o trecho em que Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal em favor das pessoas que creriam nele, não só dos seus amigos e dos discípulos que estavam ali, naquele momento, naquela época, acompanhando. Jesus aqui enfatiza sempre a unidade. Uma das coisas centrais nessa oração, um dos temas centrais nessa oração que ele faz, é a necessidade de os seus seguidores estarem juntos e unidos. E a união é algo difícil, complicado, não só no âmbito da igreja, mas fora dela também. Nós vemos que é difícil que parcerias durem muito tempo. Inclusive, chamam a atenção as parcerias, as empresas, né, como eu estava dizendo ontem, empresas no sentido de iniciativas, em que mais de uma pessoa se associam e aquilo caminha por muito tempo, aquilo dá certo. Né? Onde quer que nós estejamos, que nós vamos, por onde vamos, nós vemos que é sempre surpreendente quando algo ou alguém acontece, um grupo de pessoas caminha de maneira unida por muito tempo. Isso sempre chama a atenção. Jesus enfatiza então a necessidade de a sua igreja ser uma só, das pessoas estarem juntas, dos seus seguidores estarem juntos, assim como ele e o Pai estão juntos. E a unidade, ela envolve papéis. Cada um tem o seu papel, tanto o Pai como Cristo, como depois o Espírito Santo. Mas ainda assim eles trabalham em unidade. E isso é muito importante na nossa vida, para nós aplicarmos em tudo, não só na igreja, mas em qualquer frente em que façamos parte. Nós devemos entender qual é o nosso papel ali. E, a partir do nosso papel, trabalharmos com o mesmo foco, o mesmo objetivo, em unidade. Então, é o que nós vemos quando Jesus fala, ele e o Pai são um. Cada um tem o seu papel, tem o seu modo de agir, tem a sua missão, tem o seu chamado, tem aquilo por que existem, aquilo que devem fazer e sabem o seu lugar, sabem o seu papel primordial dentro daquela unidade que, quando se juntam, compõem. Conosco, com as pessoas, deve ser da mesma forma. E é um desafio, sobretudo para nós cristãos, para aqueles que fazem parte da igreja, entender quais são os seus papéis, cumprir os seus papéis e fazer isso em unidade, para que não haja espaço para divisão. A divisão, muitas vezes, é uma espécie de espírito. É como se fosse um vírus, é algo que vai contaminando. Então chega em um, aquela pessoa chega em outra, faz um comentário, fala alguma coisa, toma certa atitude e propaga aquela divisão, e aí outra pessoa já começa a também abraçar aquele espírito, aquela ideia, até que tudo que está ali se desfaz. Jesus então ora para que todos fossem um. E a igreja tem muita necessidade de orar assim. Nós precisamos, em nossas preces, sempre pedir que a igreja de Jesus se mantenha unida no mesmo caminho, no mesmo objetivo, na evangelização. E a igreja pequena, a pequena comunidade onde nós fazemos parte, da mesma forma. Nós precisamos orar, pedir que haja unidade. É uma espécie de conselho de Jesus aqui nessa oração também, para que nós o imitemos, falando: Pai, que o meu espírito e o seu espírito sejam um em Cristo, e que eu seja um com a minha igreja, e que minha igreja seja una no sentido de caminhar e todos com o mesmo espírito, o mesmo objetivo, cumprir aquilo pelo qual fomos chamados como comunidade. Então, que a partir do evangelho de hoje você sempre se lembre de orar pedindo a unidade na sua igreja. Orar pedindo a unidade dos seus objetivos com os objetivos do Pai, para que haja unidade entre o seu Espírito e o Espírito Santo, e que assim todos permaneçamos em Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.